Olá, pessoal. Você já parou para pensar por que é que você vê algo como belo, bonito? Esse debate do belo, do bom, um debate antigo. Ele aparece registrado pela primeira vez numa obra de Platão chamado O Banquete, falando sobre Sócrates, né? A narrativa como se fosse de Sócrates, afirmando que o bom e o belo é algo que falta nas pessoas. E você? Por que você acha que percebe alguma coisa como bom e belo? O que é que faz o belo ser belo? Acompanhe a gente hoje para poder a gente debater sobre o belo, sobre a beleza, o que faz você achar alguma coisa bela. Vamos lá. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Várias pessoas fazem um debate sobre o que é belo a partir de concepções filosóficas e metafísicas. A gente vê até aquela velha história que diz assim: olha, eu acho bonito, eu gosto. Outras pessoas falam da seguinte maneira: quem ama o feio, bonito lhe parece. Por que será que é dessa maneira? Será que de fato as pessoas acham belo aquilo que você acha feio? Então, o belo é belo por quê? Olha, como sempre na linha do nosso canal, a gente tenta ir a partir de princípios científicos. E dentro desta leitura científica, o belo ele tem uma funcionalidade. Tudo que é belo, tudo que é bom, está associado à sobrevivência do sujeito. Agora, evidentemente, a gente pode fazer uma separação do estético do funcional. Mas, para que fique claro, o debate que estamos colocando é que, num primeiro momento, aquilo que as pessoas vão apreciar, vão observar e vão se sentir atraídos, tem uma relação direta com a sobrevivência. Por exemplo, há uma tendência das pessoas a sentirem mais atração e acharem mais interessantes rostos simétricos. Rostos simétricos mostram que o indivíduo geralmente tem um sistema imunológico mais desenvolvido e não foi muito afetado durante as fases gestacionais. Em outras palavras, é um dos indicativos de saúde. As pessoas então preferem rostos simétricos como sendo uma forma de indicar, de encontrar indicativos de que estão escolhendo genes mais fortes. Mas será que em tudo é assim? Se eu afirmar para você que no mundo inteiro há uma tendência dos homens a gostarem de mulheres com quadris largos e cinturas finas, será que você vai dizer assim: professor, nesta parte você se enganou, o padrão de beleza ele é definido pela cultura? E eu afirmo com todas as letras: não. Esse padrão de beleza, o belo, na verdade, não tem a ver com cultura. A cultura até pode influenciar um pouco no peso das mulheres, mas a ideia geral de belo, a proporção de 0,7 do quadril com a cintura, esta proporção ela é universal e ela rompe os tempos. Em outras palavras, mesmo aquelas pinturas renascentistas que vocês estão habituados a ver e que as mulheres eram gordinhas, rechonchundinhas, observe, as cinturas sempre são menores do que os quadris. Elas são gordinhas de fato, mas a cintura é sempre menor do que o quadril. E quando você faz uma avaliação, a cintura está mais fina do que o quadril na proporção 0,7. O que significa essa proporção 0,7? Significa que se um quadril tem 100 centímetros de largura, a cintura precisa ter apenas 70 centímetros.
E aí, quando a gente faz essa divisão de 70 dividido por 100, a gente vai encontrar aí o 0,7. É assim que a gente chega neste número. Qualquer número que suba, que seja além de 0,7, os homens tendem a achar menos atraente. Quando baixa, abaixo de 0,7, os homens tendem a ver maior atração neste modelo. Esta pesquisa apareceu com forte divulgação em 2015 pela Universidade do Texas. Foi aí um novo boom de pesquisas que já são feitas há bastante tempo e que vem sendo divulgadas já também há longas datas. Sem falar também que a percepção natural das pessoas já apresenta esse indicativo. E aí, por que então, professor, é dessa maneira? Será que essa coisa do belo não é uma influência cultural ou já do machismo, do patriarcado instalado? Não. O belo, na verdade, é belo porque dá indicativos de sobrevivência. Uma cintura fina indica que esta fêmea ainda não teve filhos, na maior parte dos casos, e que os hormônios reprodutivos estão atuantes nesta pessoa. Do mesmo modo, quando a gente observa um quadril largo, significa que esta mulher vai parir com mais facilidade. Observem que no passado não havia cesariana e você não tinha como escolher uma mulher que simplesmente tinha o quadril estreito, teria dificuldades de parto e as crias dessa mulher iriam sobreviver. Por isso que na evolução, na história da evolução da espécie, os homens que foram escolhendo e se sentindo atraídos por mulheres que tinham o quadril largo, estes homens acabaram deixando mais filhos e estes filhos, por sua vez, somos nós na atualidade, filhos dos filhos destes homens do passado. Então, ver beleza num quadril largo e numa cintura fina não é uma questão simplesmente de aprendizagem ou uma questão simplesmente de imposição cultural. É uma questão que está associada intimamente à sobrevivência das pessoas. Ora, então, professor, achar um carro belo, achar uma casa bonita, achar uma roupa X bonita, segue o mesmo princípio? A resposta seria sim e não. Por quê, professor? Sim e não. É muito complexo falar sobre o conjunto de associações, de condicionamentos que as pessoas fazem. Eu gostaria de destacar que a associação está no ambiente. O cérebro apenas vai discriminando estes processos que são postos ao mesmo tempo no ambiente. Por exemplo, ter um carro, né, e um carro possante, um carro caro. Por que as pessoas vão achar aquele carro bonito? É simples de entender isso. O carro, ele se liga a processos da sobrevivência mais profundos. Ele é indicativo de poder? Significa dizer que outras pessoas se renderão àquela pessoa? Significa que ele vai receber muita apreciação de outras pessoas? Então, automaticamente, ele tende também a achar aquele carro bonito. Qual é a história daquela pessoa? Ela usa a vida dela, ela faz o quê? Ela gosta de andar aventuras nas matas, ela gosta de andar em desertos. Então, qual é o carro que ela vai tender a achar bonito? Um carro mais off-road. Se ela, por sua vez, não sai da cidade, é extremamente urbana e gosta de velocidade em pistas bem feitas, então ela vai achar muito mais belo um carro conversível, um carro que seja baixo, que rode com mais tranquilidade. É assim que funciona o processo. Veja, o conjunto de associações, né, que uma pessoa já fez vai influenciar as novas associações futuras. O belo, na verdade, no primeiro momento, está associado à relação de sobrevivência do sujeito. Depois, como fruto de condicionamentos, ele vai associando outras coisas que nem são tão importantes, digamos assim, sob o ponto de vista da vida primária, mas, devido às associações que aquela pessoa já fez, ela passará a achar bonito. Exemplo, quando você tem uma pessoa que observa muito os sapatos que a outra usa, o tipo de sapato que usa, a roupa de marca que a outra pessoa usa. Por que a pessoa faz isso? Por que para aquela pessoa é tão importante observar as marcas? Porque para aquela pessoa o conjunto de associações de onde ela veio indica poder, e o poder
é um aspecto geral em todas as culturas. Quanto mais poderoso, mais visto como funcional e maior a tendência a ser associado ao belo. Isso aconteceu no Brasil com um processo que nós chamamos de ideal de branqueamento. Sabe o que acontece? O ideal de branqueamento é trabalhado por um teórico chamado Kabengele Munanga. Ele não é brasileiro, no sentido de ter nascido no Brasil, mas ele já é mais brasileiro do que eu, porque está no Brasil há mais tempo do que eu estou. Isso mesmo. Kabengele Munanga já está no Brasil há bem mais de 40 anos. Por isso ele entende muito bem da cultura brasileira e escreve muito bem sobre a cultura brasileira, falando do ideal de branqueamento. E o ideal de branqueamento ele se formata como e por quê? Kabengele Munanga vai traçar uma linha num contínuo gradativo em que ele afirma que cada vez que as pessoas se aproximam de características indígenas e de características negroides, características africanas, são menos valorizadas na nossa sociedade, na questão da cultura brasileira. À medida que elas se aproximam de modelos europeus, elas são mais valorizadas. É assim que os olhos claros, os olhos azuis, os olhos verdes, que são mais comuns em pessoas de origem europeia, tendem a ser mais valorizados. Mas aqui o nosso debate é por quê que esses olhos são mais valorizados e são vistos como belos? É simples de entender a questão dentro do debate que estamos fazendo. É que acontece que os possuidores dos olhos azuis e verdes, eles eram os senhores, aqueles que detinham o poder. É difícil encontrarmos alguém que tem os olhos claros no Brasil, que não descende de uma família de base europeia e que tenha alguma relação de poder. Já por outro lado, ao observar um homem com as minhas características ou com as características de negro, é simples de entender que nós temos origens e raízes diferentes. E isso leva a um conjunto de condicionamentos que o sujeito não vai pensar de maneira consciente naquele momento, mas faz com que ele reaja e ele entenda que aquela pessoa está numa categoria diferente da outra. E isso leva ele a valorizar mais uma categoria que está associada ao poder, que está associada ao domínio, e valorizar menos aquele outro que está associado a uma relação de pouco poder. Então, se não ficou claro para você, registra aí o que eu estou colocando de maneira sintetizada agora. O belo, o bom, está associado à sobrevivência num primeiro momento, mas, a posteriori, outras coisas que são conectadas a essa sobrevivência, as relações de poder, as relações, digamos assim, daquilo que é associado ao status, que por sua vez facilita a sobrevivência do sujeito também, vai também tender a ser percebido como belo e como bom. Espero ter sido claro e qualquer coisa, nos comentários aí, taca o pau que é para a gente poder responder melhor em outro momento. Vamos em frente.